O que você sabe sobre racismo nos Estados Unidos é verdade? Ou será só uma propaganda barata? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não possuem tantos partidos que assumem a maior parte dos cargos públicos. Você já deve saber que os Yankees possuem um sistema político quase bipartidarista, o qual é comandado por republicanos e democratas. Resumidamente, o Partido Republicano possui uma postura conservadora, defendendo o livre mercado, a família tradicional e a liberdade de expressão. Além disso, o partido se opõe às atuais pautas mais progressistas, como o aborto, o feminismo e a ideologia de gênero. Possui um eleitorado mais patriótico, nacionalista, religioso e conservador. Por outro lado, o Partido Democrata é uma espécie de nêmesis do Partido Republicano. Os democratas defendem assiduamente regulações econômicas e programas assistencialistas, bancados pelo imposto progressivo, ou seja, sobre os mais ricos. Não é preciso entender muito de economia para saber que os custos dos impostos serão repassados aos consumidores, ou seja, os mais pobres. Recentemente, Alexandra Ocasio-Cortez, uma progressista militante do Partido Democrata, posou com um vestido escrito Tax the Rich, tributem os ricos em inglês, no Met Gala. A título de curiosidade, o Met Gala é um evento onde os milionários famosos desfilam com trajes de luxo para angariar fundos para o Metropolitan Museum of Art em Nova York. Pode soar contraditório quando vemos esse tipo de coisa, mas olhando mais atentamente para a história do Partido Democrata, não é difícil associar a verdadeira natureza dele. Você certamente já ouviu dizer que o Partido Republicano é composto por políticos racistas, supremacistas brancos e religiosos reacionários, enquanto o Partido Democrata é inclusivo e aceita tudo e todos. Bom, será que isso é verdade? Desde a sua fundação em 1829, os democratas têm dificultado qualquer política de igualdade civil entre raças e promovido pautas ligadas à discriminação e à segregação. No começo, o Partido Democrata era muito forte no sul dos Estados Unidos, devido à defesa da intervenção estatal na economia e, principalmente, na defesa da escravidão. Já o Partido Republicano, também conhecido como GOP, Grand Old Party, se desenvolveu no norte do país, defendendo o livre mercado, o que favorecia o desenvolvimento industrial da região. No século XIX, o Partido Democrata defendeu a escravidão, iniciou a Guerra Civil Americana, fez oposição à reconstrução do país e fundou a maldita Ku Klux Klan, que era o braço armado dos democratas para impor as suas opiniões racistas e perseguir e matar os negros. No século XX, os políticos do partido continuaram praticando linchamentos em pessoas negras e se opuseram aos atos pelos direitos civis nas décadas de 1950 e 1960. Podemos citar a famosa frase de George Wallace, ex-governador democrata do Alabama: segregação hoje, segregação amanhã, segregação para sempre. Se você tem a minha idade, provavelmente conhece essa frase da série Todo Mundo Odeia o Chris. O Partido Republicano foi fundado em 1854, opondo-se à escravidão e defendendo o livre mercado. O objetivo era impedir que a escravidão continuasse nos novos territórios ao oeste. No entanto, logo em 1857, foi julgado pela Suprema Corte Americana no caso Dred Scott vs. Stanford, que os escravos não poderiam ser considerados pessoas verdadeiramente, e sim propriedades de outrem. Nessa ocasião, 7 juízes votaram a favor da escravidão, todos democratas, e outros 2 juízes votaram contra, ambos republicanos. A questão da escravidão foi se resolver com a Guerra Civil Americana, que durou de 1861 a 1865, e que ceifou a vida de centenas de milhares de soldados americanos. Vale ressaltar que a principal motivação da Guerra da Secessão Americana foi o excesso de influência do governo central sobre a autonomia dos estados. Logo após a vitória republicana na guerra, Abraham Lincoln, o comandante-chefe das tropas do norte, assumiu a presidência do país. No entanto, 6 dias após a rendição dos confederados, Lincoln foi assassinado com um tiro covarde na nuca pelo democrata John Wilkes Booth. Assim, o vice-presidente democrata Andrew Johnson assumiu a presidência do país e não seguiu com os planos de integração social que Abraham Lincoln propunha para os negros. Johnson e os democratas fizeram oposição à 13ª Emenda, que aboliu a escravidão dos Estados Unidos em 1865.
A 14ª Emenda, que deu cidadania aos negros em 1866, e a 15ª Emenda, que deu direito ao voto aos negros em 1869. Todas aprovadas devido ao intenso apoio republicano. No Sul, quando os democratas se estabeleceram novamente após a Guerra da Secessão, os estados aprovaram os Black Codes. Pessoas negras foram impedidas de terem propriedades e de empreender. Além disso, foram criados impostos para votar, o que obviamente excluía os mais pobres, ou seja, os negros. Mesmo que uma pessoa negra tivesse acumulado algum capital, ela ainda teria dificuldade em votar, pois foram criados testes de alfabetização que definiam se a pessoa poderia votar ou não. Isso tudo só foi possível graças ao terror promovido pela Ku Klux Klan, fundada pelo democrata Nathan Bedford Forrest. Curiosamente, o primeiro filme reproduzido na Casa Branca foi O Nascimento de uma Nação, originalmente chamado de The Klansman, por um presidente democrata, Woodrow Wilson, que governou os Estados Unidos de 1913 a 1921. Durante as décadas de 1950 e 1960, a única oposição forte à Lei dos Direitos Civis de 1964 veio do Partido Democrata. Nessa ocasião, mais de 80% dos republicanos votaram a favor das medidas de igualdade civil. Por outro lado, menos de 70% dos democratas foram favoráveis a essas medidas. A segregação e o racismo se mostraram ineficientes no longo prazo. Então, o Partido Democrata mudou de estratégia. Se os negros estão indo votar, eles devem votar nos democratas. Lyndon Johnson, ex-presidente dos Estados Unidos, disse: "I will have those niggers voting for Democrats for the next 200 years." Que significa: eu vou ter esses crioulos votando nos democratas pelos próximos 200 anos. Com a saída de Jimmy Carter do poder, que tinha baixíssima popularidade entre os americanos, entrou Ronald Reagan, um ator da era do ouro dos filmes de Hollywood e que denunciou a infiltração comunista dentro do cinema americano. Antes de continuarmos com a sequência presidencial americana, vale a pena enfatizarmos a influência comunista no cenário americano, que foi testemunhada por vários artistas do meio. Astros como Walt Disney e Elia Kazan também denunciaram a presença soviética em Hollywood. A obra-prima de Elia Kazan, Sindicato de Ladrões, protagonizada por Marlon Brando, denuncia um sindicato extremamente violento que estabelece um sistema que explora os trabalhadores de um cais nos Estados Unidos. O filme mostra a realidade por trás do comunismo e como eles parasitam o tecido social a fim de promover a violência e enriquecer os seus líderes sindicais. Décadas depois, em 1999, quando Elia Kazan, que tinha 89 anos na época, foi receber um Oscar honorário e dezenas de artistas se recusaram a aplaudi-lo, comprovando a insatisfação da elite hollywoodiana com o diretor. Enfim, a vitória de Reagan foi um marco para toda uma geração americana. Por mais que não tinha sido brilhante economicamente, pois aumentou consideravelmente os gastos públicos, Reagan foi uma resposta cultural contra os valores que subverteram o americano e a propriedade privada na overdose hippie dos anos 1960 e 1970. Impecável na comunicação, Let's Make America Great Again era o slogan do presidente, que veio para lavar a fraqueza que os democratas instauraram na América. Foi nessa época que filmes como Rambo, Rocky Balboa, Exterminador do Futuro e Top Gun foram lançados, exaltando o patriotismo. Reagan encerrou os seus 2 mandatos presidenciais com uma popularidade altíssima, sendo sucedido pelo seu colega de partido George Bush, que não era tão carismático assim. Com essa derrota, o Partido Democrata se radicalizou e figuras como Bill Clinton começaram a ter relevância no espaço público. Enfatizando ainda mais o feminismo, o aborto e as políticas sociais, Clinton assumiu a presidência, onde ficou até 2001. Foi sucedido pelo filho de Bush, George W. Bush, que também ficou na presidência por 2 mandatos, teve de lidar com a pressão do 11 de setembro e diversos conflitos. Foi sucedido pelo democrata Obama, que também radicalizava o progressismo. A ironia era que o primeiro presidente negro dos Estados Unidos era do partido mais racista do continente. Além disso, seu programa fracassado, Obamacare, encareceu os planos de saúde do país inteiro. O programa atribui subsídios estatais a fim de auxiliar a compra de seguros de saúde por parte dos americanos mais pobres. Além disso, pessoas não podem ser recusadas pelos seguros por terem problemas de saúde muito complexos, o que torna o seguro inviável economicamente. Vale dizer que isso também permite que os jovens usem os planos de saúde dos pais até os 26 anos.
A posição libertária contra o Obamacare é obrigatoriamente contrária, pois cidadãos devem escolher se vão ou não vão possuir um seguro-saúde e o programa é uma invasão do Estado às liberdades individuais. Hoje em dia, são as políticas fracassadas suportadas pelo Partido Democrata que mais têm prejudicado as famílias negras americanas. São as crianças negras as maiores vítimas de aborto, perto de 40% de todos os casos. Levando em consideração que a população negra dos Estados Unidos é menor que 15%, essa política parece ser bastante direcionada. Além disso, a oposição promovida pelos democratas à escolha da escola pública em que seu filho vai estudar mantém as crianças negras em escolas horríveis de bairros carentes. Por fim, o enfraquecimento da força policial deixou as vizinhanças negras completamente vulneráveis às gangues urbanas. No entanto, se você for negro e apoiar a direita, os progressistas te chamarão de Uncle Tom, o mesmo que Capitão do Mato no Brasil. Caso tenha curiosidade em saber como um negro de direita é visto pelos democratas, assista ao documentário Uncle Tom, de 2019. Eles defendem que os negros são livres, mas só para pensarem como eles, não é mesmo? É provável que o Partido Democrata esperava que acontecesse conforme disse Lyndon Johnson, e que os negros só votariam neles nos próximos 200 anos. Em 2016, surgiu uma resposta ao extremo progressismo e racismo democrata, o bilionário Donald Trump. Trump se apoiou no impacto de Reagan na década de 1980 e até usou o seu slogan. Não demorou para que os democratas acusassem o candidato e posteriormente presidente de fascismo, racismo e etc. Aliás, acuse-os do que você faz, não é mesmo? O ex-presidente Trump enfrentou do início ao fim do seu mandato perseguição forte da imprensa progressista, dos artistas hollywoodianos e dos organismos de poder internacionais. Após ser derrotado em eleições estranhas, Trump foi sumariamente banido do Twitter e qualquer um que contestasse os resultados das eleições, que foram supostamente vencidas pelo Joe Gago Biden, foi perseguido nas principais plataformas online. A verdade é que a informação descentralizada e distribuída faliu a esquerda do mundo inteiro, que não detém mais o monopólio da verdade. O estrago já está feito e a elite racista democrata está patinando para se manter no poder, já que boa parte da população tem acesso rápido à verdade. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!